Olá, tô aqui. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, tô aqui na minha primeira live e tem gente entrando aí. E hoje eu vou começar toda terça-feira. Eu vou fazer uma live às 18h30. E hoje é a minha primeira. E vai ser bem bacana. Eu acho que vocês vão gostar. Essa minha primeira live, ela é interessante, porque eu tenho que falar para vocês sobre a minha história. Não é que eu tenho que falar, mas eu gostaria de contar para vocês a minha história. Então, assim, todo mundo tem uma história, né? Se a gente sentar juntos, todo mundo vai contar uma história de vida, uma história de como tudo aconteceu, né? E todo mundo me pergunta, eu sou Ana Michaelis, eu tenho que me apresentar, eu sou Ana Michaelis, eu sou artista plástica, eu tô aqui no meu ateliê, essa aqui é uma obra minha, e eu sou também professora, ensino arte, ensino a pintar os meus alunos. E é bem interessante porque essa minha trajetória é muito longa, tem muita gente que me conhece, mas não conhece como é que tudo começou, né? Qual foi o início de tudo, como que as coisas aconteceram. E as minhas alunas sempre me perguntam. Então hoje eu tô aqui na minha primeira live para contar como é que tudo começou. Então eu espero que vocês gostem. Então é o seguinte, deixa eu ver quem que tá entrando. Oi, Bia tá aí, Paulo também. Joia. Então é o seguinte, como é que tudo começou? Vou contar para vocês. Lá atrás, quando eu era muito jovem, muito jovem, adolescente, pré-adolescente, começando uma vida já pós-infância, e eu gostava de desenhar, eu gostava de pintar, mas na verdade assim, nunca tinha parado para pensar sobre isso, óbvio, outras coisas me interessavam. Então, assim, aqui eu vou contar para vocês exatamente o que aconteceu. Não é uma história inventada, é uma história que realmente aconteceu comigo e que é a minha história. E aí eu tirei uma grande amiga, querida, que é minha amiga até hoje, é uma grande amiga, ela agora mora na Alemanha. Continuamos amigas desde pequenas. E ela morava no Brooklyn, numa casa com a família dela, e ela também gostava de desenhar. E ela virou para mim e falou assim: ai, Aninha, você não quer ir comigo fazer uma aula de cerâmica, de porcelana, pintar porcelana? Até então eu nunca, na minha vida, eu tinha pintado. E aí eu falei: tudo bem, vamos lá. Ela falou assim: a gente sai da aula, né, lá da escola, que era perto, almoça na minha casa e vai lá para esse lugar que ensina, que é um ateliê de uma artista que pintava porcelana na época, e aí ela vai ensinar pra gente como é que pinta. Eu falei: tá ótimo, vamos lá. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora, vocês não vão acreditar, olha só isso aqui que eu achei e que a minha mãe, graças a Deus, guardou. Tem até a minha assinatura aqui. Isso aqui é uma porcelana pintada, tá vendo? Isso aqui é uma molheira e ela tinha essas peças lá, né, no ateliê dela. A gente escolhia as peças e pintava. Aí, olha só isso aqui com 11 anos. Aí vocês vão falar: nossa, ela já era um talento desde os 11 anos. Não, não era. E a parte muito engraçada dessa história é que eu e essa amiga minha, a outra Ana, nós íamos para esse ateliê e aí a gente escolhia as peças, como essa molheira ou esse porta-ovo. Olha isso que eu pintei. Ó, minha assinatura aqui, ó, Ana Maria, sou eu mesma. Então, eu pintava isso com ela, a gente escolhia e pintava. Mas o mais engraçado é que assim, a gente não sabia pintar nada e saía tudo errado, e saía tudo mal pintado, né? Porque você olha aí e você fala: ela é um talento. Não, eu não era um talento. E a professora no final da aula vinha e arrumava tudo. E ela deixava lindo. E ficava com essa cara aqui, ó.
tudo muito bonitinho, né? Isso tem milênios, né? E aí a gente adorava e a gente levava, ela ia pro forno e tal, na aula seguinte a gente pegava, quando a gente pegava e levava para casa, a minha mãe falava, nossa, minha filha, você é uma artista. E eu olhava e falei assim, nossa, até que eu sou mesmo, só que eu não tinha feito isso, quem tinha feito isso era a professora, eu só tinha colocado um pouco de tinta, né? E no fim dava certo, de uma certa forma dava certo, e minha mãe falava, minha filha, você é uma artista, minha filha, você é uma artista, e eu comecei a ficar com aquilo e cada vez gostando mais. É engraçado também uma coisa que acontecia na aula, que eu e essa amiga minha, a gente era 12 anos, 11, 12 anos, a gente ia para a aula e era uma aula que só tinha pessoas mais velhas, que pra gente naquela época eram muito mais velhas, tinham 40 anos, mulheres. E a gente achava assim, aquilo assim, que a gente estava meio errada ali. E morria de rir, porque assim, a gente não sabia pintar, a gente estava no meio de um montão de gente que a gente não conhecia, que era muito mais velha, e morria de rir. E aí, mas saía, né? Então era assim, tenho lembranças muito boas, e graças à minha mãe, eu guardei, ela guardou esses dois aqui, que eu dei de presente para ela, e eu tenho hoje para mostrar para vocês onde tudo começou. E foi aqui, na porcelana, numa aula com 11 anos. Bom, passou, né, a aula, a gente tinha pintado outras coisas, eu pintei outras coisas também, não tenho mais, deve ter quebrado, se perdido, eu dei para outras pessoas. E aquilo eu gostei muito de fazer. Então eu tô falando isso tudo para contar que eu adorei fazer isso aqui com 11 anos, apesar de eu não ter pintado isso, quer dizer, eu só manchava e a professora arrumava. E assim, isso ficou, eu fiquei gostando disso. Eu falei, poxa, eu acho que eu quero continuar a pintar, a desenhar, mas assim, obviamente, sem nenhuma pretensão. Eu não tinha nenhuma pretensão de nada, né? Ser artista, imagina, com 11 anos você nem pensa isso, você está em outra, né? E comecei a desenhar por conta própria, ali em cadernos, em papéis, e eu gostava muito, comecei a gostar muito de desenhar, e continuei, né? E continuei durante toda a minha juventude, toda a minha adolescência. Desenhos que eu não tenho mais hoje, me arrependo muito disso, de não ter guardado. Então aqui fica a dica para quem estiver fazendo desenhos, guarde, coloque data, porque sempre é legal depois rever. Vejam a minha porcelana que eu fiz com 11 anos. Olha aqui, para quem não viu, ó. E tem assinatura ainda, tá aqui a assinatura, cadê, ó, Ana Maria, tá? Eu sou Ana Maria, então provo que isso é minha, né? Que era minha. Aqui também tá, ó, Ana Maria, ó. Então, assim, foi legal, guarda, a pena que não tem data. Então, a dica, assim, fica uma dica da minha história, que eu tiro aqui para vocês, que eu acho que seria muito bacana vocês guardarem o que vocês estão fazendo, ou pelo menos aquilo que gosta, e coloca a data. Porque daqui a muito tempo você vai olhar e falar assim, nossa, fui eu que fiz mesmo. E isso é importante. Porque aquilo que de uma certa forma, ele te move, ele te emociona e faz parte da sua história, né? A Isa, você tá aí, né? Aqui, ó. Então, assim, esse é exatamente o início de tudo. Não lembro quando pequena desenhar, mas com 11 anos realmente eu comecei, né? E foi bem marcante para mim, e como eu disse, graças à minha mãe, eu estou aqui mostrando para vocês o que eu fiz com 11 anos. Quer dizer, eu e a professora, né? Então, hoje é até muito engraçado, porque quando eu trabalho nas minhas aulas aqui, quando eu mexo nos desenhos dos alunos, eu tomo muito cuidado para não interferir em absolutamente nada, porque se eu interferir, aquilo pode significar muito para o aluno, né? De que não é dele, né? Como para mim, dessa porcelana, eu lembro bem que eu pintei, eu botei a tinta lá com 11 anos, eu que fui com a esponja. Eu lembro que a gente tinha uma esponjinha, eu botava a tinta e depois a gente ficava com a esponjinha, e era maravilhoso isso. Isso eu lembro muito bem. Eu tinha 11 anos, mas eu lembro muito bem. E eu ficava com a esponjinha batendo aqui, ó, para ficar essa tinta. E é claro que quando pintava a flor ficava horrível, né? Porque eu não sabia pintar. E a professora vinha e arrumava tudo.
Mas assim, o que ficou, né? Esse grande prazer da pintura, esse grande prazer de misturar com a tinta, esse grande prazer de chegar com a tinta e ver essa cor misturada, isso para mim foi o que ficou muito forte. Aqui também eu vejo, né, que eu botava um rosinha e ia com a esponjinha lá batendo eu lembro que eu batia com pincel, a professora ensinava, obviamente, e batia com pincel, ficava uma porcaria, ficava horrível, ficava muito ruim, mas ela consertava depois, para minha sorte. Então, ela ficava batendo aqui, e essas nossas sensações com a pintura, quando a gente gosta, isso crava que nem uma tatuagem. Ele vai lá e ele fica. Essa sensação boa, essa sensação de que você está ali com aquela tinta, transformando aquela tinta em alguma coisa. Isso para mim foi o mais importante. Tanto é que depois eu continuei a desenhar, eu continuei a fazer algumas pinturas muito livres, né, em cadernos. E aí, depois de um tempo, né, a gente vai crescendo, né, e aí vai, né, ensino médio, essa é a minha história. Aí, ensino médio, todas as minhas amigas queriam fazer arquitetura. E eu, obviamente, queria fazer arquitetura. E eu olhava e falava assim, não, você vai fazer arquitetura, Ana Maria, que sou eu. E aí, assim, todas queriam fazer arquitetura. E aí eu, na verdade, achei que aquilo, para mim, como desenhava e gostava de arte, aquilo para mim seria o mais interessante. Mas aí, a minha mãe, uma pessoa com uma visão, além de tudo, muito sensível, muito moderna para a época dela, muito próxima de mim, virou para mim e falou assim, minha filha, o que você vai fazer em arquitetura? Você é uma artista. Eu acho que ela lembrava das minhas porcelanas, que quando eu pintava com 11 anos. Mas eu falava, mãe, mas eu não sei pintar, mas eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar, mas eu não vou ser artista. Eu quero ser arquiteta, é claro. Eu tinha todas as minhas amigas em volta de mim falando arquiteta, arquitetura. E eu resolvi que eu ia ser arquiteta. Só que a minha mãe virava e falava, minha filha, você vai errar. E ela volta a dizer, a minha mãe era uma pessoa muito especial, uma pessoa muito sensível, uma pessoa que via além da gente, a gente os filhos, né? Por isso, escutem as mães de vocês, eu acho que é bem importante. Às vezes elas sacam coisas que a gente não saca. E eu, com 17 anos, não percebi o que ela estava falando. Precisei passar por uma série de coisas para depois entender que ela estava certa. E eu bati o pé, com 17 anos, vou prestar vestibular de arquitetura, porque eu vou ser arquiteta, eu quero ser arquiteta, é isso que eu quero. E fui lá, prestei vestibular de arquitetura, né? Então, teimosa, né? A teimosia, bate o pé, errei, né? Claro, minha mãe estava certa, óbvio. E aí, eu fiz o primeiro ano de arquitetura, entrei na Faculdade de Belas Artes, logo depois do ensino médio. Para quem chegou agora, eu estou contando a minha história, que a minha história ninguém sabe direito, então eu resolvi fazer essa live para contar essa história, né? E para vocês saberem como tudo começou. E todo mundo tem uma história, e essa aqui é a minha. Então, assim, tô eu lá prestando vestibular para a Faculdade de Belas Artes, aquele show de horror, né? Que vestibular porque aquela tensão, vou passar, não vou passar, minhas amigas também vão passar todo mundo junto. E eu acabei não passando para a FAO e acabei passando para Belas Artes. Eu falei, eu vou fazer Belas Artes porque eu não quero fazer cursinho de jeito nenhum. Nisso, paralelo a isso, eu pintava, eu desenhava, eu fiz alguns cursos de desenho, assim, tem uma pessoa que dá aula, fiz um pouquinho, não guardei nada daquela época, uma grande pena. Volto a falar, guardem, assinem, coloquem data, e daqui a uns anos você vai olhar aquilo com muito carinho e vai mostrar para outra pessoa, fui eu que fiz. E aí, dessa época eu não tinha. Então, prestei vestibular para arquitetura e entrei na Faculdade de Belas Artes, em arquitetura.
A Faculdade de Belas Artes, naquela época, era no prédio onde hoje é a Pinacoteca, na Estação da Luz. Ali eram as salas, aquele átrio no meio. A gente fazia alguns desenhos de modelos vivos, apesar de ser arquitetura, né? E aí eu ia para a arquitetura, fazendo arquitetura, cálculo, projeto, estrutura. Passei o primeiro ano e comecei a ficar extremamente angustiada, óbvio, né? Que não era minha. Hoje, como professora, eu percebo que não era uma história só minha. Eu acho que eu vejo isso muitos alunos, tem muitos alunos que batem o pé como eu fiz, eu fui assim, e falam, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, e aí chega um certo momento na faculdade, se decepciona e fala, não é isso que eu quero. E foi exatamente o que aconteceu comigo. E hoje eu vejo meus alunos, muitos, eu acho que uns 40% fazem exatamente isso. Eles chegam no meio da faculdade, não todos, obviamente, e falam, não é isso que eu quero. E aí, é claro, você tem tempo sim para mudar, e deve mudar, né? E eu fiquei numa angústia muito grande, porque eu fiz o primeiro ano, entrei para o segundo ano, terceiro e quarto semestre, fui arrastada, porque eu não gostava daquilo, eu ia ser péssima arquiteta, eu olhava para aquilo, não é a minha, não quero isso. Minha mãe estava certa, né? Porque a minha mãe lá atrás virou para mim e falou, minha filha, o que você vai fazer em arquitetura? Você é uma artista. E aí eu não aceitava aquilo, né? Eu não queria, achava que a minha era outra. E aí eu resolvi que eu ia, e fui lá na Belas Artes, falei, vocês têm artes plásticas, eu consigo mudar? Aí sim, consegue mudar, muito bem. E aí eu fiquei ainda o final do quarto semestre me debatendo com aquilo. Fui para o ano seguinte, já era o terceiro ano, quinto semestre, e aí eu falei, não dá mais, eu tô infeliz, eu tô triste, eu tô chateada, minha mãe tinha razão, vou ter que dar o braço a torcer. Então eu vou agora, o que eu vou fazer? Eu vou mudar. Só que para mudar eu tinha que avisar meus pais. Isso também eu vejo muitos dos meus alunos aqui no ateliê. Quando entra e aí decide que quer mudar, e aí faz o quê? Como é que você vai falar para o seu pai que você não quer mais, ou para sua mãe, que você não quer mais aquilo? Alguns aceitam e dão uma força, outros não. Às vezes é um momento muito difícil para o aluno, nunca é fácil para o filho, né, que está ali naquela aula, naquilo que ele escolheu. Então, assim, é difícil, porque você tem que ter uma coragem para chegar para o seu pai, para sua mãe e falar, olha, não era isso. E mudar tudo. Teve um investimento ali, teve um tempo, né? O tempo ainda é relativo, porque normalmente somos jovens, né? Quando estamos no início da faculdade. E aí eu fiquei um semestre pensando como é que eu ia falar para o meu pai, né? Que eu não ia mais ser arquiteta, e sim, eu ia ser uma artista. E meu pai, um grande empresário, engenheiro, né? Que tem uma outra visão do mundo, um cara muito bacana, né? Mas um outro mundo que ele vivia. Ele não vive no mundo da arte, a arte para ele era muito distante. Como é que ele vai aceitar? Ninguém na família é artista, ninguém, não tem uma viva alma artista. Então, como é que eu ia, né, falar, então, agora eu não vou ser mais arquiteta, vou ser artista. E aí tomei coragem, né, e um dia chamei ele para almoçar. Isso eu devia ter uns 19 anos, quase 20 anos, acho que um pouquinho antes dos 20. Falei, pai, vamos almoçar. Eu já tinha conversado com a minha mãe, provavelmente ela já tinha batido para ele, né, que o assunto era esse. E aí a gente foi almoçar. Eu lembro muito bem desse dia também, muito nervosa, muito, sabe, sem saber o que falar direito, mas que eu já estava decidida. E que eu ia mudar de arquitetura para artes plásticas na mesma faculdade, na Faculdade de Belas Artes. E que o curso era muito bom naquela época de artes plásticas. Na verdade, era de licenciatura de artes plásticas. Ou seja, eu iria me formar professora, o que dava uma amenizada na história toda, né? E aí fomos lá para o almoço. Meu pai muito sério, muito sempre carioca, né?
um cara bacana, sempre muito alegre, mas engenheiro, e momentos muito sérios, muito sério. Então eu falei, vamos lá, vamos almoçar. E eu tentei elaborar algum discurso, não consegui, obviamente, né? E ficava assim, nossa, como a minha mãe tinha razão, meu Deus do céu, por que já não foi desde o começo? Não sei. Bom, mas tudo bem. Sentamos lá no almoço, eu e meu pai, e ele falou, e aí, minha filha? Eu falei, pai, é o seguinte, eu vou ser péssima arquiteta, eu quero ser artista. E aí ele olhou para mim, muito calmamente, e falou assim, a vida é sua, você faz dela o que você quiser, você que tem que trilhar o seu caminho. Saiba que nenhum caminho é fácil, nem o seu, nem de ninguém. Então, a escolha é sua. E é uma coisa assim que eu, na hora, eu não esperava. Eu achei que ele ia me dar um sermão, que ele ia falar, não sei o que, artista, não pode, babá. Mas ele simplesmente fez uma coisa muito inteligente. Jogou a bola para mim e falou assim, o problema agora é seu, se vira, né? E foi de um lado muito também, de um outro lado, ele também foi muito acolhedor, não foi, ele teve uma conversa sincera, uma conversa de adultos, mas ele também, de um outro lado, ele me botou no colo e falou, você sabe que nós somos seus pais, que nós sempre vamos estar do seu lado, mas que você agora vai ter que batalhar o seu caminho. E foi exatamente o que eu fiz. O que eu fiz? Eu continuei a faculdade, troquei, fiquei muito feliz por ele, de uma certa forma, ter me apoiado. A minha mãe já me apoiava muito e a gente não tem a menor noção, né? Essa que é a verdade. Eu vejo isso com os meus alunos, quando a gente está ingressando na faculdade e a gente quer aquele mundo, a gente não tem a menor noção do que é aquele mundo. Então, o meu conselho sempre para os meus alunos, aqui no ateliê, quando eu estou dando aula e o aluno está na dúvida, vai, pesquisa, procura saber, conversa com pessoas que fazem. Eu não fiz isso e eu senti falta de ter feito isso. Eu poderia ter feito isso. Não iria mudar nada. Eu continuaria com a vontade e com a intenção e com a decisão de ser artista. Mas sempre você vai com uma certeza um pouquinho maior de ter conversado, de ter pesquisado, de ter se interessado que área é aquela que você vai entrar, né? E hoje eu percebo, quando eu falo com os alunos que estão muito na dúvida, eu percebo que realmente, eles vão atrás. Hoje nós temos a internet, nós temos milhões de Instagram, Facebook, a comunicação muito mais rápida. Eu vejo que os alunos vão, e é o meu conselho, vai atrás para entender o que você está procurando e onde você vai se meter. Você pode até depois desistir outra vez, mas antes você tem que saber aonde você vai pisar. E quando eu escolhi ser artista, foi muito pelo coração, porque era aquilo que a minha mãe falava para mim, minha filha, você é uma artista. E eu não escutava exatamente o que era isso. E hoje eu entendo exatamente o que é isso. É claro, teve um caminho aí muito grande, até um começo, muita dúvida. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu sou uma artista. Mas o caminho foi longo para chegar aqui. Então, eu vejo que, às vezes, escute sua mãe. Sempre elas sabem o que elas estão falando, de uma certa forma, são muito mais experientes e podem te orientar, né? E acredite um pouco no coração também, de você sentir o que você, né, o que você está sentindo. É isso que eu gosto, mesmo que você tenha muitas dúvidas. Aí entra a pesquisa, aí entra você saber conversar com pessoas que você poderia estar te orientando naquela área, né? E aí foi isso. Aí eu mudei, né? E aí saí de arquitetura e transferi para artes plásticas. E foi muito bacana, só que eu transferi para de noite. Porque eu já queria ter o meu ateliê. Então, quando eu estava na faculdade, eu queria ter meu ateliê e já começar a trabalhar com pintura. É claro, tinha uma coisa, eu tinha que me sustentar. Meu pai foi muito claro, se vira, né? Até você acabar a faculdade, estamos aqui, mas depois você vai ter que trabalhar, você vai ter que pagar seu ateliê, você vai ter que sustentar.
Então, assim, até acabar a faculdade, tudo certo, tava tudo ok ali, né? E eu tinha mais uns 2 anos pela frente que eu teria que começar a pensar como é que eu ia me sustentar para pagar tudo a minha vida de artista, toda a minha vida de artista. E foi isso. E assim, então, na faculdade já de Belas Artes, eu aluguei um ateliê com mais 5 pessoas, eu era a sexta, que foi muito bacana, porque primeiro era muito barato o ateliê, porque a gente dividia em 6, depois foi o meu primeiro ateliê, né, e que foi ali na Cristiano Viana, depois da Estados Unidos, que naquela época ainda tinha umas casas lá, hoje é todo prédio, não tem mais nada. E era um ateliê que era uma casa e a gente dividia em 6, então saía um aluguel super barato para todo mundo. Hoje seria inviável, provavelmente, né? E eu ia todo dia da faculdade, eu descia de ônibus da Belas Artes, nos Estados Unidos, e aí eu pegava, dos Estados Unidos não, na Rua Augusta, aí andava a Rua Estados Unidos e chegava no ateliê. E passava a tarde lá, começando o meu trabalho, que era o início de tudo, da onde eu tô hoje, né? Então, assim, eu vejo como é importante cada etapa e como, na verdade, na profissão é uma grande construção, né? Seja em arte, em medicina, em moda, em arquitetura. Então, você tem que construir a cada dia o seu trabalho, o que você quer, aonde você quer chegar. É claro que as dúvidas, as incertezas, é tudo muito grande, e até hoje, né? Claro que eu tenho muitas certezas, mas ainda continuo com muitas dúvidas, mas uma certeza eu tenho, eu sou artista. E tudo isso que eu sei, né, e que foi esse meu trajeto, toda essa minha trajetória, eu tento colocar com outras palavras para os meus alunos. Isso chama-se experiência, né? Então eu tento ver que eles estão numa posição que eu estava lá com 19, 20 anos. Muitos deles que já passaram aqui no ateliê, eu olho e falo assim, nossa, eu já passei por isso. E como é que eu posso ajudar esse meu aluno? O que eu posso fazer por ele para que ele tenha uma clareza um pouco maior do momento que ele está passando. Então, assim, eu vou parar daqui a pouco por aqui para contar essa minha história, né? Que vai parar na faculdade com o ateliê, porque a próxima live eu vou contar daqui para frente do ateliê e um montão de coisas que eu passei. Nesse momento vou ser artista, né? Num país que é muito difícil, né? Porque tudo é muito incerto, né? Mas eu consegui sobreviver porque eu tinha uma grande meta, né? E eu me sinto uma grande meta, e eu vou confessar aqui para vocês que eu me sinto muito privilegiada de fazer o que eu gosto, no lugar que eu gosto, com pessoas que eu gosto muito, que são os meus alunos, e de um trabalho que eu me realizo muito. Eu acho que isso é muito importante entender. Você tem um tempo para chegar nisso. Não é com 20 anos que você chega, né? Não é com 30, não é com 40. Eu acho que chega um momento que você percebe toda essa sua trajetória e que você percebe que tiveram muitas dificuldades, mas que tem muitas coisas legais, que precisa de tempo para amadurecer. E assim, voltando ao início, está aqui o início de tudo. Essas florzinhas, essa porcelana, se a Tânia estiver ainda aí, ela vai ver, né, Tânia, a porcelana com 11 anos que eu pintei. Eu e a professora, obviamente, né, porque eu só borrava e a professora consertava. Então é isso. Obrigada aí pela presença de todos. Na terça que vem, às 18h30, eu vou fazer a continuação dessa live contando um pouquinho mais da minha história, que eu acho bacana todo mundo saber, principalmente os meus alunos que estão sempre aqui comigo e as pessoas que me conhecem e que não me conhecem também. Agradeço a todos. Até a próxima. Agora, como é que desliga?